Faz tempo que eu não trago um papo profundo aqui e eu senti a necessidade de abordar um assunto aqui no Papo Profundo. Muitas pessoas, elas querem, na verdade, elas desejam buscar autoconhecimento, despertar, realizações, evolução espiritual, pessoal e tudo mais, né? Desejam. Só que a grande maioria das pessoas imaginam que é assim: estalei os dedos, me tornei um ser evoluído. Estalei os dedos, agora eu acessei o autoconhecimento. E as pessoas, a maioria, ignoram o fato de que o autoconhecimento, ele implica, inevitavelmente, em descobrir qual é o nosso lado sombra. Acessar quais são as nossas sombras, as nossas dores, as nossas mágoas, ressentimentos, os nossos padrões de crenças. Só que pensa comigo. Conhecimento. Conhecimento, conhecer algo. Conhecimento requer que eu mergulhe naquele algo para que eu entenda a fundo tudo que diz respeito àquele algo. Autoconhecimento é esse conhecimento em relação a mim mesmo. Então, como é que eu vou conhecer profundamente a mim se eu não quero olhar para as minhas sombras? Se eu não quero olhar para o que eu tenho de padrões de crenças? Se eu nego, não, eu não tenho crenças. Não, eu não tenho problema com isso. Não, tá tudo resolvido na minha vida. Então, eu deixo um convite justamente para que a gente saia dessa superficialidade de achar que simplesmente evidenciar o meu lado luz, todos nós temos lado luz e é extremamente importante reconhecer e evidenciar, mas achar que simplesmente evidenciar o meu lado luz me tornará uma pessoa iluminada e desperta. Doce ilusão. Se você não acessar o seu lado sombra, se você soterrar o seu lado sombra, se você negar o seu lado sombra, você não vai despertar e você não vai se tornar um ser iluminado. Tem sombra em você, não tem luz, tem sombra. Exemplo, aconteceu alguma coisa na minha vida. Ao invés de eu entender por que aquilo está acontecendo na minha vida, no sentido de qual benefício está me trazendo, qual padrão de crença eu carrego que fez com que eu criasse essa situação na minha vida, eu preferi encontrar um culpado. Passei por uma doença, ao invés de eu fazer o mesmo procedimento investigatório de autoconhecimento, eu prefiro achar que foi genética. Me deparei com algum sentimento negativo, algum sentimento denso, sei lá, senti raiva, senti ansiedade por algum momento, por alguma coisa. Ao invés de eu fazer o mesmo processo e entender por que isso starta em mim, qual o gatilho, qual é o padrão de crença que faz com que eu crie essa realidade e me coloque nesse sentimento, eu fico encontrando 1000 justificativas e 1000 motivos. Você não evolui dessa forma. Lamento te dizer, pare de romantizar a evolução. Porque a cura não tá fora, tá dentro. A resposta não tá fora, tá dentro. O entendimento não tá fora, tá dentro. O autoconhecimento não tá fora, tá dentro. A tua sombra não tá fora, tá dentro. Assim como a tua luz não tá fora, tá dentro. Então vamos parar de mergulhar externo e passar a mergulhar interno, que é onde existem todas as respostas pra nossa vida, pra nossa evolução pessoal, espiritual e assim por diante.